Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, num dos seus ensinamentos mais incríveis e mais lindos de toda a Bíblia, no Sermão do Monte, nos ensina que a verdadeira felicidade começa com a humildade. Mas de fato, o que é ser humilde de espírito segundo a Bíblia Sagrada? Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para aprendermos juntos do que se trata a verdadeira humildade e, o mais importante, como aplicá-la em nossa vida. Olá, querido e querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou muito feliz que você está aqui mais uma vez comigo. E hoje estamos dando início a uma série incrível, a série das bem-aventuranças. São 2 capítulos, do capítulo 5 até o capítulo 7. E uma vez por semana, na quarta-feira, estaremos aqui a partir das 8 horas da noite para aprendermos sobre os ensinamentos maravilhosos de Jesus. E o principal, colocar em prática em nossa vida. Irmãos, já estou aqui a caráter, sentadinho, com a minha Bíblia em mãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Mateus, capítulo 5, muito conhecido por todos, no versículo 1, e diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Vemos através da Bíblia Sagrada que começa o chamado de Jesus, ele se batiza, depois ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois ele começa seu ministério chamando o povo ao arrependimento e dizendo que estava próximo o reino dos céus. Depois disso, ele vê as multidões aqui, os seus discípulos, e o primeiro ensinamento de Jesus é no Sermão do Monte, são as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, Jesus ensina aos seus discípulos daquela época e também para nós hoje, qual é a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz de verdade? Aprenda então com o Mestre, com o próprio Jesus Cristo, nesses 2 capítulos que nós vamos explanar aqui no canal. E então no versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas de fato, o que significa ser humilde de espírito, segundo a Bíblia Sagrada? Ser humilde de espírito, segundo a Bíblia, não é uma pessoa que demonstra fraqueza. Também não se trata de uma pessoa que é simples. William, na minha casa só tem móveis simples. As roupas que eu uso também são tudo roupas simples. E entre as pessoas, amigos, no trabalho, na minha família, eu sempre busco agir com humildade. Sempre escuto primeiro para depois falar. Mas eu digo para você, a humildade bíblica não é essa. Não se trata disso. A humildade bíblica trata-se de nós demonstrarmos a nossa fraqueza espiritual diante de Deus. A humildade bíblica trata-se de nós reconhecermos que dependemos de Deus para tudo em nossa vida e que sem Ele não conseguimos fazer nada. A humildade bíblica trata-se de reconhecermos que somos seres pecaminosos, fracos e falhos e que precisamos de Deus para sermos transformados e continuarmos nessa caminhada com Cristo Jesus. E sabe como que eu sei disso? Porque a Bíblia Sagrada nos mostra. Por isso que eu amo tanto a Bíblia, porque ela nos ensina a maneira que devemos viver aqui nessa terra para herdarmos a nossa salvação. E no livro de Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 4, nos responde: mas antes, se o Espírito Santo estiver falando com você nessa mensagem, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. Em Mateus 18, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Podemos ver claramente que os discípulos ainda não tinham entendido o que era o verdadeiro evangelho, o que eles precisavam fazer de fato como seguidores de Cristo. E Jesus, como sempre, de maneira incrível, pegou uma criança e colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E no versículo 4 ele encerra dizendo: porque aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Assim como uma criança tem total dependência de seus pais, não consegue fazer nada sem os seus pais, assim nós, os discípulos, os cristãos, os seguidores de Cristo, também não conseguimos fazer nada sem a ajuda do Pai. Necessitamos dele, dependemos dele e precisamos nos tornar como uma criança para podermos ser o maior no reino dos céus. Quando nós nos tornamos humildes, entendendo que precisamos de Deus para tudo em nossa vida e que sem Ele não conseguimos fazer nada,
nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos o poder de Deus, o perdão de Deus e a direção de Deus em nossa vida. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz que ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Se nós formos humildes de espírito, Deus não vai nos deixar de lado. Ao contrário, Deus vai ajudar-nos no nosso crescimento espiritual, na nossa vida com a nossa família, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos afazeres do dia a dia. Mas como na prática nos tornarmos humildes de espírito? Primeiro, reconheça diante de Deus que você é fraco e que você precisa dele para tudo na sua vida. Fale com ele através da oração. Confesse os seus pecados a ele. Mostre para ele que você está se colocando à disposição dele e que quer ser transformado por ele. Também tire um tempo do seu dia para refletir em passagens que falam sobre a humildade de espírito, como essas que nós lemos hoje. Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 4, Tiago capítulo 4, versículo 6, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e tem outras passagens também na Bíblia. E assim eu tenho certeza que você vai se tornar um humilde de espírito e a sua vida vai se tornar mais feliz, porque Cristo disse, bem-aventurado, e bem-aventurado significa felizes aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora eu convido você a orar junto comigo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Pai querido que habita nos altos céus, mas que também habita aqui com nós, seres pecadores e fracos. Obrigado por darmos início a essa série incrível das bem-aventuranças. Vimos aqui do que se trata realmente a humildade de espírito. É reconhecermos que somos dependentes e precisamos do Senhor para tudo, Pai. Que possamos reconhecer isso, que possamos colocar isso diante de Ti e que o Senhor possa nos transformar em pessoas humildes de espírito, para que um dia possamos herdar o reino dos céus, para que possamos ser felizes também no tempo que vivemos aqui nessa terra, Pai. Eu imploro, eu peço e eu suplico por mim e pelos irmãos que estão aqui comigo, em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado com a mensagem de hoje, se você aprendeu com o Espírito Santo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, curta, comente e compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Então, uma boa manhã para você, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!